sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. Facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você que também, assim como eu, ficou curioso, ficou curiosa de onde será essa programação especial na próxima segunda-feira. Ao longo da semana, o Jornal Gente vai trazendo um pouquinho mais de spoiler, dando mais algumas dicas e assim a gente vai descobrindo essa programação nessa rádio que tem a história, a marca do Grupo Bandeirantes de Comunicação, de informação, prestação de serviços, da opinião e da sua participação, que também são marcas fundamentais da nossa região. O Manhã Bandeirantes, a partir de agora, está chegando com o que é notícia no nosso interior de São Paulo e atenção sempre voltada para o que é notícia e informação no Brasil e no mundo. Eu sou Heitor Fredo, vamos juntos até às 11h30 da manhã em FM 85.7. Pelas plataformas digitais você acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas pelo nosso aplicativo Band Play com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você pode acessar o portal bandmulti.com, ali você vai ter diversas informações quentinhas para você e o nosso canal também ao vivo para você nos ouvir. E com imagens, direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, em Campinas, no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, você acompanha a nossa programação pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Facinho. É só se inscrever, curtir, compartilhar e assim receber também ao vivo a nossa programação, clicando no sininho. Sempre que um novo programa for começar, você recebe antes a informação para você não perder nada. E é esse o canal de comunicação também com o timaço de Carlos Batista, com os sorteios na programação esportiva, com a participação do ouvinte durante as jornadas esportivas e dentro da programação que às 11h30 terá Carlos Henrique no comando do Nossa Área, repercutindo o final de semana esportivo, troca de técnico do Guarani, a derrota ontem pesada da Ponte Preta, a partir das 11h30 da manhã, o noticiário da Série B. Comigo no estúdio do Jardim São Gabriel, em Campinas, Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Daqui a pouco com a gente também o Thiago Prudente e a partir de agora, deste momento, o WhatsApp liberado pelo 19 97102 1493. Você participa com a gente ao longo da nossa programação. Pode repercutir os assuntos que a gente vem trazendo, pode trazer novos assuntos, pode dar a sua opinião, a sua informação. Passou em algum lugar, percebeu o trânsito, está numa situação um pouco complicada no seu bairro, já com uma promessa de longa data não cumprida? Conta pra gente que o jornalismo da Band vai atrás das respostas das autoridades para você. Agora, os termômetros de Campinas são 10h05, marcam 28 graus, segundo o termômetro do CEPAGRE da Unicamp. Campinas, em meio a uma onda de calor, com todo o estado de São Paulo dentro desse forninho que nos aguarda nesta semana, incluindo o feriado do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, na quarta-feira. Região metropolitana hoje já amanheceu com 20 graus. Nas últimas semanas, manhãzinha era gelada, 14, 15, hoje já 20 graus para a gente começar o dia, com previsão de tempo estável em virtude de uma influência conjunta de uma massa de ar seco e de um sistema de alta pressão a cerca de 5 quilômetros de altitude. Isso tudo dificulta o quê? O desenvolvimento de nuvens. Não tem nuvem, não tem chuva, tempo seco. E assim será nos próximos dias. É um alerta, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia para o estado de São Paulo. A Olivia Freitas está com a gente para falar um pouco mais dessa onda de calor que vai fazer muita gente receber a temperatura de verão em pleno outono. Bom dia para você, Olivia. Bom dia para você, para todos que nos acompanham
calorão, chegando aí na casa de 5 a 7 graus acima da média registrada para o período finalzinho de abril, início de maio, principalmente na região sudeste, centro-oeste e um pouquinho ali do estado do Paraná. O interior de São Paulo deve sofrer mais. A gente tem uma previsão inicial do Instituto Nacional de Meteorologia até quarta-feira, dando uma previsão de uma onda de calor de 5 graus acima da média, mas até o fim de semana a temperatura deve subir ainda mais, até 39 graus. Aqui na capital paulista, calorão também, viu? A gente bateu 32 graus ontem, domingo. Desde sexta-feira, a cidade está em estado de alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia emitindo ainda alertas para risco à saúde. Isso está fazendo com que as cidades tenham que se mobilizar, principalmente para atender aquelas populações mais vulneráveis. Então, aqui na capital paulista, desde ontem, uma tenda na região central, ali na região da Praça da República, está distribuindo água, um copinho de água mineral para as pessoas, principalmente para as pessoas em situação de rua, idosos e crianças. Nessa onda de calor que deve varrer aí essas regiões do Brasil até quarta-feira, se estendendo até o final da semana, todas as equipes de saúde pedem todo mundo muita atenção, evitar a exposição, para quem pode, né? Evitar a exposição em horários não apropriados e beber muita água, viu? Porque a desidratação é um perigo. Boa dica importante da Olívia Freitas. Em Campinas não é diferente, viu, Olívia? E você que me ouve na Rádio Bandeirantes Campinas, para hoje a umidade relativa do ar na cidade fica em torno de 30%. Isso deve se estender nesta semana toda. É recomendável a hidratação regular, ingestão de bebidas não alcoólicas, preferencialmente água, né? Deixar sempre a garrafinha de água por perto, lembrar sempre de se hidratar, deixar o ambiente umidificado durante a tarde, quando o tempo fica ainda mais seco. E além dos impactos para a saúde, a umidade relativa do ar baixa do jeito que está e com dias tão secos, sem previsão de chuva, isso tudo favorece a propagação de focos de queimadas. É importante evitar a prática que possa dar início a esse foco. Por exemplo, limpeza de terreno. Limpeza de terreno não se faz jogando fogo no mato. Lixo também não se queima, o descarte tem que ser adequado. Bituca de cigarro pela janela. Está dirigindo numa rodovia como a Dom Pedro, como a Anhanguera, Bandeirantes, que é toda cercada por área verde. Uma bituca de cigarro jogada pode provocar um incêndio, trazer consequências ao meio ambiente, trazer consequência para a nossa respiração. As temperaturas vão permanecer nessa semana altas e sem nenhuma previsão de chuva para dar uma amenizada. Ainda assim, estamos falando dos perigos que a gente tem no dia a dia, dos riscos de, às vezes, atitudes que parecem bobas e que podem provocar muitos danos. Agora, balão, cá entre nós, a essa altura do campeonato já era mais do que suficiente a informação de que, além do risco ambiental, ele é um crime. Mas ainda assim, Campinas vem sofrendo com balões no ar. E ontem, 2 policiais militares ambientais ficaram feridos durante a operação Risco Baloeiro. Uma abordagem a um grupo de 10 pessoas foi feita. Eles soltavam um balão na região do Jardim do Lago, em Campinas. Os policiais chegaram, as viaturas encostaram e um dos homens desse grupo, desses baloeiros, arremessou uma pedra no para-brisa da viatura policial. O PM que estava ali na direção pede o controle momentaneamente do veículo e bate em uma viga. Olha o estrago, olha o que aconteceu nessa ocorrência. Por conta dos estilhaços do vidro, um dos policiais ficou ferido na cabeça, o outro teve escoriações na mão. Os 2 foram levados ao Hospital Mário Gatti. Estavam conscientes, os ferimentos não são graves, mas veja o que aconteceu numa ocorrência que deveria ser de rotina. Com a aproximação policial, parte do grupo fugiu pela mata, mas 3 pessoas foram capturadas. Os 3 detidos em flagrante na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Apetrechos para a fabricação dos balões foram apreendidos. A busca continua pelos outros integrantes desse grupo de 10 pessoas, pelo menos, que foram identificadas pela Polícia Militar, e também identificar quem foi o homem que atirou contra os policiais, porque não é só situação de desacato aqui não. Aqui estamos falando de provocar lesão corporal contra agentes da lei, numa ocorrência em que eles eram os criminosos.
Soltar balão é crime ambiental. E em pleno 2024, Tiago Prudente, ter que falar isso ainda dói, porque estamos falando de marmanjos. Diferente, por exemplo, de linha de pipa com cerol, que também é um risco enorme para a sociedade, a linha chilena. Pipa normalmente, na maioria das vezes, quem solta pipa é garotada. É a meninada que precisa dessa informação, dessa orientação. Balão não, é tudo marmanjo que sabe da lei, sabe dos riscos e sabe que quando uma viatura da polícia encosta, jogar pedra não é o procedimento padrão. Bom dia para você, Tiago Prudente. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu acho que nessa questão é aquilo que a gente sempre aborda aqui. É uma legislação que não funciona, porque se funcionasse a gente não teria a reincidência no caso de quem solta balões o tempo todo. São casos recorrentes. Então, acho que é um exemplo claro de como a legislação não funciona para combater esse tipo de crime. Por quê? Porque a pena é branda, porque a pessoa sempre consegue sair. É simples assim. É por isso que há essa repetição. É aquela história, geralmente o crime ambiental tem penas brandas, a pessoa acaba não pegando ali, sendo responsabilizado pelo que está realizando, e aí a pessoa vai achando que pode fazer o que quer, a chegar a esse extremo aí de atacar a própria polícia quando estava cometendo um crime, que é um crime de menor potencial, ou considerado um crime ambiental, porque as pessoas acham que crime ambiental não é crime, né? Ah, mas é só... Então, acho que tem esse ponto que fica para a gente refletir. Acho que é preciso mudar a legislação quanto a isso, porque soltar balão, além de ser crime, coloca em risco não só a natureza em si, porque pode fazer uma mata pegar fogo, mas coloca em risco aeronaves, casas e por aí vai. Mas não adianta nada, né, Heitor? É capaz essas pessoas que foram pegas pela polícia, logo serem novamente flagradas soltando balão na maior cara de pau, né? E nesse caso, a investigação que continua para identificar os outros integrantes desse grupo baloeiro e também chegar ao responsável por atirar a pedra no para-brisa da viatura policial. Mas é inacreditável uma ocorrência como essa, viatura que ficou destruída e o pior, os 2 policiais machucados depois desse acidente provocado pelos estilhaços de vidro. Uma forma de tentar identificar, claro, é através da prisão, contribuir esses detidos com a investigação. Acreditar que seja possível ter alguma forma de que eles digam quem são os outros integrantes desse grupo. A outra maneira é através das imagens da câmera corporal utilizada pelos policiais militares. E o governador Tarcísio de Freitas foi questionado a respeito das câmeras corporais. Em um evento no Palácio dos Bandeirantes, que marcou o lançamento de novas moradias no estado, Tarcísio foi perguntado principalmente a respeito do procedimento aplicado pelos policiais que atenderam o acidente envolvendo o dono de uma Porsche que matou um motorista por aplicativo que estava trabalhando. O motorista da Porsche, já se sabe, apresentava seríssimos sinais de embriaguez, estava a mais de 150 km por hora e o homem que trabalhava, o motorista por aplicativo, ali a 40 km por hora, atingido pelo carro. Quando o governador foi questionado, ele não apenas admitiu um erro no procedimento, como diz que a intenção do governo do estado agora é ampliar a presença da câmera corporal dentro da rotina do dia a dia policial. Não, veja, não falta etilômetro. Você, quando vai fazer a detecção da alcoolemia, você pode fazer também por outras formas. A equipe que estava lá podia ter identificado o problema, então você tem outros meios, a legislação dá amparo para isso, então a equipe podia ter realmente feito o flagrante, e nesse ponto a equipe falhou. E com relação às câmeras corporais, a gente está fazendo a programação, nós vamos fazer a contratação
Temos 2 contratos vencendo agora no meio do ano, com uma defasagem de 1 mês, e nós vamos fazer não só a substituição desses 2 contratos, mas a ampliação. Então nós vamos fazer uma contratação com equipamentos que vão ter mais funcionalidades, que vão se agregar na lógica do Muralha Paulista. A nossa expectativa é que até haja uma redução no valor na contratação. Então nós estamos estruturando essas estações que serão lançadas em breves, ainda no mês de maio, com ampliação do número de câmeras. Esse o governador Tarcísio de Freitas falando a respeito da ampliação dessa câmera corporal, que na campanha política, Tiago Prudente, na eleição para governador em 2022, foi assunto de muita discussão. O governador Tarcísio, no primeiro momento, queria retirar as câmeras dos uniformes, depois fez a sinalização de que estudaria melhor esse apetrecho que, de certa forma, também é visto como um motivo de segurança para os policiais. Há essa linha de entendimento de que o policial mostra transparência numa abordagem, numa ocorrência às vezes complexa. E se tinha alguma dúvida, o caso da Porsche deixou claro que não é hora de mexer com câmera corporal da polícia. O governador recuou e recuou bastante dessa escolha. O governador fica indo e voltando, né, nessa história, né, Heitor? É aquela história, quando a base dele chia e ele volta atrás e diz que câmera não serve. Aí quando a base dele diminui ou tem um caso de grande repercussão como esse, em que a câmera é fundamental para resolver, que se os policiais não tivessem com as câmeras corporais, seria muito difícil saber o que tinha acontecido naquele momento. E aí ele vai para um caminho. Lembrando que é o que você falou, começou na eleição com uma posição, aí depois mudou, aí quando foi eleito tinha uma posição favorável, depois teve uma posição contra no início do ano, vocês vão lembrar disso, depois recuou e agora tem essa posição de recuo, dizendo que vai investir em câmeras. É que aquela história, politicagem é uma coisa, lidar com a realidade é completamente diferente. Lidar com os números é completamente diferente. E provavelmente o governador tem sido confrontado pelos números e pelos resultados efetivos que as câmeras corporais têm dado. Porque além de ajudar a esclarecer processos, a esclarecer situações como essa, ou até mesmo quando o policial é acusado de abuso, as câmeras também trazem uma segurança para o policial e para quem está sendo abordado para o policial, seja ele um criminoso, seja ele um não criminoso, um cidadão que está apenas circulando pela rua. É uma segurança para ambos. E eu sou favorável, já disse aqui, que as câmeras sejam ampliadas não só para os policiais, mas sejam ampliadas também, Heitor, para outros funcionários públicos que atuam na rua, como, por exemplo, fiscais, agentes, por exemplo, da INDEC que estão na rua, que também tenham as câmeras corporais. Porque quando um cidadão acusar um agente, por exemplo, de trânsito, de abuso na aplicação da multa, o que você faz, Heitor? Vai lá e recorre às imagens da câmera. Eu acho que isso é importante. Um fiscal... eu acho que é preciso ampliar, não só para a polícia, mas para todos. Um funcionário de uma empresa privada tem as câmeras que fiscalizam ele o tempo todo. A maioria das empresas tem câmeras, monitoram o que o funcionário faz no computador da empresa e tal. Por que o servidor público também não pode? Por que não deve, principalmente aqueles que lidam com a população? E eu acho que é importante a política, nesse sentido, a política de câmeras para trazer segurança para os policiais e para quem também é abordado pela polícia ou por qualquer outro agente público. Eu acho que é preciso pensar sobre isso, de ampliar para outros agentes públicos também o uso de câmeras. Lembrando que nos batalhões em que tem câmeras, os dados demonstram que houve até um aumento na apreensão e prisão de pessoas e redução na morte de policiais. Então, que mostra a efetividade das câmeras. E aquela história de que reduz eu não consigo nem explicar esse argumento. Porque, né? Esse argumento me deixa... parece que é um argumento, eu vou usar a palavra clara aqui para quem usa esse argumento de que o policial fica inibido. Fica inibido por quê? Inibido para fazer o quê? Esse é o ponto central dessa discussão. E aí vocês me entenderam. Inibido para fazer o quê? O protocolo é claro, o policial tem que seguir protocolo. Agente público, não é policial, cumpre outra função, tem que seguir protocolo.
a câmera vai inibir ele fazer o quê? Porque se ele faz alguma coisa que está fora do protocolo, ele está infringindo a lei. Infringindo a lei, ele não está cumprindo o seu papel de agente do Estado. As câmeras têm que respeitar momentos de privacidade, uma ida ao banheiro, enfim, não pode ser utilizada também para perseguir policiais que eventualmente estejam ali conversando de algo particular num momento. O que acontece? São 10, 12 horas de ocorrência, o policial perguntar: tua filha tá bem? Tua mãe tá bem? Também não pode ser uma caça às bruxas, mas ocorrência policial acho que tá mostrando o fato atrás do outro, e esse da Porsche mais do que todos, a urgência sim de se ter até como proteção para o policial, porque se o procedimento ali todo tivesse sido feito corretamente e lá adiante a justiça tivesse soltado ou não permitido a prisão do motorista da Porsche, o policial poderia dizer: nossa parte nós fizemos, a prova está aqui. Mas a imagem mostra exatamente o contrário. Inclusive, a Promotoria de São Paulo denunciou o empresário e motorista do Porsche, Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, ambos na modalidade dolo eventual, que é quando a pessoa não tem a intenção direta de matar, mas a partir do momento em que está embriagada, ao que tudo indica porque não fizeram bafômetro, e a 156 km por hora numa via urbana, aliás, poderia ser em qualquer lugar, porque não tem nenhuma rodovia no Brasil com um limite de velocidade desse, ele assume o risco de matar. Por isso, o dolo eventual. E acabou tirando a vida de Arnaldo Silva Viana, de 52 anos, o motorista de transporte por aplicativo. Na semana passada, a Polícia Civil concluiu o inquérito, indiciou o Fernando, pediu a prisão preventiva dele e assim cabia ao Ministério Público de São Paulo denunciar se ele iria, de fato, ter o pedido também de prisão ou se arquivaria o processo ou se ia pedir novas diligências. A informação nova é essa. O Ministério Público, a Promotoria de São Paulo, denunciou o motorista. No relatório final, a polícia argumenta que a prisão preventiva de Fernando foi solicitada com o argumento da garantia da ordem pública. Segundo as autoridades, os crimes são graves, há provas indiscutíveis da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Depois do pedido agora da promotoria, cabe à justiça analisar se vai acatar ou não esse pedido para ele ficar atrás das grades. 10h23, diga, Thiago. Não, só queria pontuar uma questão. Eu não sei, eu queria saber a sua opinião sobre a questão das câmeras. Você acha que deve ampliar para outros servidores? Por exemplo, agentes de trânsito, fiscais? Você acha uma boa? Eu sou defensor disso. Não sei o que você acha. Você acha que, por exemplo, ajudaria a acabar aquela história de que o agente de trânsito, por exemplo, agiu de má fé para multar alguém? Acho que sempre vale a transparência do órgão público. Sempre que uma entidade, seja policial, seja de fiscalização de trânsito, tiver a transparência para mostrar cada uma das ocorrências, sempre acho válido. Claro que para uma cidade que já tem muitos custos, tem que colocar no papel, na balança, o quanto isso vai gerar de custo a mais para o contribuinte. Mas até para não ficar aquela imagem de indústria da multa, até para você desfazer aquela imagem de que o fiscal tem meta, o agente de trânsito tem meta a bater com multas, mostra ali na ocorrência. Você vai ter exatamente a mesma imagem que ele viu para assinalar ali no bloquinho que o motorista cometeu determinada infração. Acho que sim, é interessante essa proposta, mas acho que está longe dela acontecer, porque se na Polícia Militar, que é um órgão de segurança, já há muito debate, imagine em fiscalizações urbanas no dia a dia, viu, Thiago? Mas é aquela história, né? Por que só a polícia, né? Por que não outros servidores? E essa discussão de privacidade é uma discussão pertinente, mas eu também sou favorável de que a câmera só pode ser desligada em momentos ali que você vai ao banheiro, e até tem um detalhe, a câmera não fica ativada 24 horas, né? O tempo que o policial tá ali, ela não fica ativada o tempo todo. Então, acho que criar recursos para isso, e também uma conversa que ele tem também não pode ser usada contra ele. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma discussão, mas eu acho que é o futuro. Eu acho que a gente está diante de um quadro que não tem como voltar atrás. É um quadro importante, e foi uma política pública que, olha, nesses anos todos de segurança pública
que a gente tem enfrentado de crise na segurança pública, acho que é uma das poucas medidas efetivas que surtiram efeito até para ajudar a esclarecer casos quando há acusação de abuso de autoridade e também para trazer proteção. Pelo menos eu tenho essa sensação, foi uma das poucas políticas públicas que funcionou, Heitor. Agora, 10 horas 26 minutos, uma participação do ouvinte, depois a gente traz novas informações sobre um caso que vem mobilizando a polícia em todo o estado de São Paulo. Mas antes, o ouvinte participa conosco pelo 97102-1493, trazendo também a opinião a respeito desse assunto das câmeras corporais para os agentes públicos. Bom dia. Aqui é Edson. Oi, Edson. Eu moro aqui em Campinas, Jardim Magnólia, do ladinho do Jardim Aurélia. É o seguinte, cara, o que a gente está vendo é a polícia exagerando, né, na maneira de enquadrar as pessoas no meio da rua, e a justiça soltando os caras, pô. É assim, ou é 8 ou 80, entendeu? É isso. Agora, com relação lá à situação do Porsche, amigão, aqui e em todo lugar no mundo, quem tem grana é inatingível, velho. É isso aí. Bom dia pra vocês aí. Muito obrigado, Edson, pela participação. E tem mais ouvinte antes da gente girar com os assuntos aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Thiago, eu vou concordar plenamente com você sobre o uso das câmeras. Eu acho que deve ser estendido a funcionários públicos e dependendo ainda da situação, deveria também de ter uma câmera corporal. Porque às vezes a câmera está lá em cima, você coloca na repartição pública lá, a câmera está lá em cima e não capta o áudio da discussão do que o funcionário está tendo. Deveria de capturar áudio e vídeo. Essa é a minha opinião. Eu sou totalmente favorável tanto aos policiais, guarda municipal e qualquer agente público para ter a lisura nas ações das pessoas ou nas ações da população também. É também para fiscalizar a população, eu acho que serve isso daí. Bom, eu gostaria de comentar uma coisa com vocês. Assim, a gente fica triste, né, com coisas que acontecem em Campinas, de anos de existência, né? Hoje eu vi uma matéria que é o Restaurante Rosário. Fui diversas vezes no Restaurante Rosário, arquitetônica linda, tá certo, os preços eram um pouquinho maiores, mas a gente tinha o prazer de sentar em um local histórico de Campinas e agora só serve em delivery, não vai mais reabrir as portas, fechou as portas em 2023. O único questionamento que eu faço a vocês, vamos pegar o país de uma maneira geral, de 2022 até agora, o que está melhor? O que melhorou? Esses são os questionamentos que faço. Grande abraço a todos. DJ Alê. Muito obrigado, DJ Alê. Ainda sobre as câmeras corporais, no nosso canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, o Flávio Rezende escreve: com todo respeito, caros apresentadores, as câmeras não podem ser julgadas por este caso fora da curva. E com relação aos marginais, vão ter câmera também? Creio, temos outras prioridades. É a opinião do Flávio Rezende escrevendo pra gente na nossa página do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, onde você também pode participar e trazer a sua opinião. Quinto Sinal vai marcar 10h30 da manhã. Ainda falando de segurança pública, no próximo bloco, depois do intervalo, nós vamos trazer atualização sobre as buscas pela menina Vitória, a adolescente de 14 anos que saiu de casa para comprar um salgado, um refrigerante, um sorvete e desapareceu. Uma semana de buscas e as últimas informações a gente traz ao vivo, direto com o repórter que está por dentro desse assunto, Daniel Oliveira, do nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Brasil Urgente. Continue com a gente, o intervalo é rapidinho e tem informação também dentro do nosso intervalo. Manhã Bandeirantes. Quando você chama... São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A revitalização do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, em Campinas, entra em mais um capítulo importante. A ordem de serviço para o início das obras da segunda fase já foi assinada e elas devem começar ainda no mês de maio. Segundo o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, essa etapa consiste no recheio do centro de convivência, o que vai permitir com que a Casa de Espetáculos retorne às atividades normais. De acordo com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, esse é um momento de muita alegria para o setor cultural em Campinas. Ela vê a obra como uma forma de trazer ainda mais arte para a região central de Campinas, com novos concertos, espetáculos, shows e diversas manifestações artísticas. A conclusão da primeira fase da reforma do Centro de Convivência foi oficializada em 7 de novembro de 2023. A obra incluiu a reforma da alvenaria, camarins, áreas de ensaio e de circulação, a substituição hidráulica e elétrica, acessibilidade, drenagem e impermeabilização do Teatro de Arena. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redditor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redditor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em reddor.com.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10h33. Hoje completa uma semana o desaparecimento da menina Vitória na cidade de Charqueada. Adolescente de 14 anos que saiu de casa dizendo para a mãe que iria logo ali, em uma lanchonete, comprar um lanche, um sorvete e desde então desapareceu. É uma história cercada de mistério porque a última imagem que se tem da adolescente é ela conversando com um motociclista que já foi identificado, que já foi ouvido, mas que pouco avançou nas buscas e fez até aqui esse trabalho policial com que a agonia aumentasse cada vez mais. Não há informações se a adolescente está viva, se a adolescente foi morta. E enquanto não há nada de concreto, ninguém preso, nenhuma informação sobre ela, a cidade de Charqueada e a região de Piracicaba estão completamente mobilizadas nas buscas tanto da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, quanto buscas de pessoas que conheciam ou não a Vitória. O repórter Daniel Oliveira, do Brasil Urgente, da equipe de José Luiz da Atena, está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Em instantes estará em Charqueada, a caminho de Charqueada daqui a pouco, para trazer também a atualização dentro da nossa programação na tela da Band. Daniel, bom dia para você. Conta pra gente como é que foram esses últimos dias, essas buscas que já utilizaram cães farejadores, drone, helicóptero, mas que até aqui não resultaram na resposta concreta. Onde está a Vitória? Bom dia, Daniel.
É exatamente isso, Heitor. Um caso cercado de mistérios. Bom dia a você, a equipe, a todos que estão nos ouvindo e também nos assistindo através das redes aqui da Rádio Bandeirantes. Heitor, nós estamos acompanhando esse caso em Charqueada desde o primeiro dia, né, de segunda-feira, quando recebemos a notícia de que a Vitória estava desaparecida. Essa menina tem 14 anos de idade, ela saiu de casa, é um bairro... que fica bem no começo ali da cidade de Charqueada e um bairro bem tranquilo, né? Charqueada é uma cidade que tem pouco mais de 17 mil habitantes e as pessoas costumam sair durante a noite ali, as crianças também. A gente conversou com os moradores e eles falavam que isso acontecia com frequência e hoje não acontece mais diante de toda essa história. A cidade está com muito medo, mas ela saiu para comprar um lanche e de repente desapareceu. E a polícia tem trabalhado também desde esse primeiro momento e não há notícias e nem pistas que possam levar ao paradeiro da Vitória nesse primeiro momento. Existe uma câmera de segurança que mostra ela conversando com um motoqueiro. Esse motoqueiro foi ouvido, liberado pela polícia. Num primeiro momento ele é tido como averiguado e a polícia nessa semana não viu indícios ali que pudessem incriminar esse homem. Ele relata que ele ofereceu uma carona para ela, mas a polícia também quer entender melhor toda essa história que ele contou no depoimento. Então, a polícia está buscando elementos e existem hoje 5 veículos suspeitos, porque uma testemunha relata que a Vitória foi interceptada, né, que ela foi pega ali por alguém e colocada dentro de um carro. Então a polícia trabalha com 5 veículos suspeitos, sendo 2 motocicletas e 3 carros. São veículos que passam em câmeras de segurança no período de tempo em que a menina estava transitando naquela rua. A polícia está tentando identificar esses carros, possivelmente os proprietários serão intimados para prestar depoimento. E a fase do inquérito policial agora ela está no início ainda, porque eu ouvi essas testemunhas e diligência. A polícia nesse momento está realizando buscas. Helicóptero Águia esteve encharqueada no sábado. Ontem as buscas continuaram. Eles fazem buscas em regiões de mata, em uma região extensa de plantação de cana, de açúcar. Então a polícia tem caminhado com a investigação e caminhado também com uma busca de elementos ali em áreas de mata, porque acredita-se num primeiro momento que trata-se de um crime sexual. Claro que às 4 da tarde na tela da Band a gente traz informações dentro do nosso Brasil Gente, a partir das 5 com José Luiz da Atena na apresentação, com Daniel Oliveira, Marcelo Moreira, todo o time de jornalismo, Everton Ramos, Júlia Zampieri, repórteres que estão cobrindo esse caso nos últimos dias. A gente vai até o fim junto com as informações que, claro, a polícia vem trazendo dentro do sigilo, respeitando o trâmite da investigação para não atrapalhar em nada qualquer passo que a polícia dê, mas também cobrando para que as respostas cheguem, porque você conversou, né, Daniel, com o pai, com a mãe, com a avó da Vitória. A família está naquele misto de esperança com um pouco de desilusão que, em certos momentos, dá até para sentir nesses depoimentos quase como um pedido de socorro. Digam logo o que aconteceu. A esperança, claro, que a família vai ter para que a menina volte viva. Mas depois de uma semana, saber o que aconteceu é a prioridade nesse momento. O tempo passa e a gente consegue sentir a preocupação e o drama dessa família, né? Não é fácil você ter uma adolescente de 14 anos de idade há uma semana sem notícias, é uma criança, e a família relata que uma menina muito doce, uma menina que não tinha ali... podemos dizer, muita malícia, né? Não vivia muitas coisas assim, até na rua, enfim, saiu apenas para comprar um lanche, um sorvete e desapareceu. E a família tem, obviamente, que a expectativa de encontrar a Vitória com vida, né? De que ela retorne para casa e de que tudo não passe de um susto, mas ao mesmo tempo a família também acredita que pode ser um crime. Né? E quando a gente fala de um crime, a polícia trabalha com essa hipótese de um crime sexual também, a falta de informação deixa a família desesperada. A gente está acompanhando todos os dias, a gente vai na residência da mãe, conversa com o pai, com a avó, e é um choro constante. Hoje a gente percebe, até eu estava conversando com a avó na sexta-feira, ela falou, não tenho mais lágrimas, eu não consigo mais chorar e não consigo mais esboçar reação, porque não sabe o que aconteceu. Então são noites sem dormir, dias sem comer e nenhuma notícia. Daniel, bom trabalho para você, para toda a equipe da Band, boa viagem e 4 da tarde na telinha da Band, você vai estar com a gente também com as informações desse assunto. Bom trabalho. Muito obrigado, Heitor, parabéns pelo programa,
partir das 4 da tarde, estamos juntos no Brasil Urgente com todas as informações. Boa semana. 10h40, uma outra ocorrência que marcou esse final de semana foi a morte de um garoto de 12 anos. Crime que aconteceu em Montemor. A gente vai ilustrar, inclusive, para você que está com a gente no canal do YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, a foto publicada nas redes sociais pelo luto. O autor desse homicídio é o padrasto, de 46 anos, que espancou esse menino porque queria dar a ele um corretivo por ele se comportar mal. O homem de 46 anos foi preso suspeito de matar o enteado Luiz Felipe, de 12, crime no Jardim Campos Dourados, em Montemor. A criança foi agredida com uma ripa de madeira. Ele foi encontrado pela mãe, machucado. Ela viu o estado em que estava o filho, levou imediatamente a criança ao Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus. E de acordo com a equipe médica, o Luiz já chegou morto à unidade e foram localizados hematomas na perna da criança. O padrasto foi levado para a delegacia e confirmou que deu um corretivo no Luiz depois de uma atitude de desrespeito. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Americana, onde passou por um exame de necropsia. O velório de Luiz Felipe aconteceu na manhã de hoje e o enterro agora há pouco, às 10 da manhã, no cemitério municipal de Montemor. O padrasto continua preso, a situação é de flagrante e só reforça o que nós falávamos na semana passada, de que não existe educação com violência, de que a ideia de dar um corretivo passa de todos os limites quando se dá uma notícia dessa de um menino de 12 anos agredido com ripa de madeira porque se comportou mal. E agora, Thiago, não vai ter a chance de ser corrigido nunca mais na vida. Isso não é correção, né? Isso é assassinato, né? O que esse homem fez é assassinato, a palavra correta para o que ele fez. E que ele seja responsabilizado, que a investigação prossiga e que ele responda pelo que ele fez. Mas também levanta um debate muito importante, né? Agora, sobre essa questão. E a gente entender que violência só gera violência, violência não leva a lugar nenhum. Correção, corrigir uma criança que fez algo errado, não parte para agressão nunca. Eu não consigo, não entra na minha cabeça que violência é o caminho para resolver isso. E nesse caso específico, o nome para isso é assassinato. E aí a polícia, Heitor, acho que tem que investigar também se foi a primeira vez, se isso já tinha acontecido outras vezes. E claro, a investigação para entender como é que se deu essa agressão, a questão da mãe também dessa criança, por que essa criança já chegou morta ao hospital. Então acho que tem muitas questões que precisam ser esclarecidas, mas sem dúvida nenhuma, mais uma história triste aqui na nossa região. Não me venham com a pergunta o que o menino fez para ter o corretivo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, porque a gente tem uma mania aqui nesse país de tentar inverter a história, de tentar proteger agressor, de tentar proteger quem comete crime sexual, de tentar proteger quem espanca a criança. Aqui não há justificativa nenhuma. E também não venham também dizer que e a mãe nessa história. A mãe confiou no padrasto, um homem de 46 anos, que ele tivesse um bom senso de lidar com uma criança de 12. E quando ela percebeu o que aconteceu, ela não pensou duas vezes em socorrer o filho e denunciar o marido. Então aqui, a culpa total, admitida pelo autor, é do homem que espancou esse menino. Mas não duvide de discursos que vão tentar inverter a história. Daqui a pouco o menino vai ser o culpado do que aconteceu, hein, Thiago? Pelo amor de Deus, né? O menino morreu a pauladas. Pelo amor de Deus. Se alguém tiver a coragem de perguntar o que ele fez, essa pessoa precisa refletir muito sobre o que ela está perguntando e sobre ela mesma, porque é inacreditável. Mas, Heitor, infelizmente, tenho certeza que tem pessoas que vão realizar essa pergunta para tentar justificar um assassinato, que é isso que aconteceu. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é um sintoma da nossa sociedade. É um sintoma da nossa sociedade. Não tem justificativa, não tem qualquer coisa que o menino tenha feito para justificar uma situação como essa. Isso é simples.
E eu imagino que você já deve ter ficado até com medo dessa pergunta ter vindo pelo WhatsApp, né, Heitor? Tô até olhando aqui se ela não veio, mas felizmente não. Acho que todos concordamos do absurdo que foi essa história registrada em Montemor. 15 minutos faltando para as 11 da manhã. Vamos girar nossa reportagem pelo Brasil, porque temos assuntos importantes nesta semana sendo discutidos em Brasília. O principal deles é a desoneração da folha de pagamento. Esse é um assunto que coloca novamente o Congresso e o Supremo Tribunal Federal em lados opostos. Isso porque a desoneração da folha de pagamento está no Supremo Tribunal Federal e o Senado recorreu ao STF para manter o que foi decidido pelas casas legislativas. Mas a decisão do ministro Cristiano Zanin foi de suspender. E o Supremo suspendeu o julgamento sobre a desoneração da folha. Isso vem gerando uma enorme insegurança nos setores atingidos por essa pauta. O Túlio Amâncio vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse debate que acontece em Brasília na Semana do Dia do Trabalhador. Com o pedido de vista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tem até 90 dias para devolver o processo. Até aqui, o placar é de 5-0 a favor da ordem expedida na quinta-feira pelo ministro Cristiano Zanin. A pedido do governo federal, Zanin suspendeu a desoneração de folha de pagamento de 17 setores da economia que mais empregam no país e também de municípios com até 156 mil habitantes. Enquanto não sai uma definição do Supremo, a decisão de um só ministro, a liminar de Zanin, continua valendo. O impacto da despesa não esperada preocupa o setor produtivo, já que não sabe nem como vai fechar a folha de salários deste mês. O Ministério da Fazenda diz que vai divulgar orientações e estuda se é possível poupar a folha de abril. Diante de tanta indefinição, as empresas temem ter que demitir e aumentar preços para compensar a alta nos custos de contratação. O Senado protocolou um recurso que é a principal aposta para reverter a suspensão. O agravo aponta erros básicos na decisão de Zanin. A advocacia do Senado argumenta que uma lei aprovada nas duas casas do Congresso não poderia ter sido anulada por decisão individual do ministro. De acordo com o documento, a prorrogação da desoneração dos setores não cria uma nova despesa, porque ela está em vigor há 13 anos. Segundo os técnicos jurídicos do Senado, o despacho de Zanin se fundamentou em pressupostos fáticos equivocados. O presidente do Senado disse que a liminar era catastrófica. Rodrigo Pacheco argumenta que o Congresso aprovou neste ano propostas que somam cerca de 80 bilhões de reais em aumento de arrecadação. Esse valor, segundo ele, poderia bancar, por exemplo, os 10 bilhões referentes à desoneração dos municípios em 2024. Foi uma ação precipitada, descontextualizada, fora do momento. E nada impede, eu não quero aqui privar ninguém do direito que é sagrado e constitucional de peticionar e de ter acesso à justiça. Todos os têm, mas quando nós estamos lidando com política, em que envolve poder executivo, poder legislativo, necessidade de base de apoio, é preciso exaurir a discussão política e só quando ela estiver definida que não há nenhum tipo de alternativa é que se então recorre à justiça. E não foi esse o caso. A desoneração permite que as empresas contempladas substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1% a 4,5%. Na prática, a partir do alívio nas contas, os 17 setores conseguem contratar mais funcionários. Economistas ainda alertam que, como a arrecadação do governo está associada ao número de funcionários das empresas, os cofres públicos podem perder dinheiro caso haja uma onda de demissões. Estamos falando dos 17 setores que mais empregam no Brasil. São mais de 9,3 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O governo parece não se preocupar com isso, porque essa insistência na reoneração vai fazer com que haja milhares de demissões, não só nesses 17 setores, mas em toda a nossa economia, porque o impacto ele tem o efeito cascata, vai aumentar o custo de vida de todas as famílias brasileiras.
Essa é Anne Ortiz, deputada federal pelo Cidadania do Rio Grande do Sul, a relatora da desoneração da folha de pagamento. E quem também faz uma análise de um futuro nada otimista a curto prazo é o Ricardo Santin, presidente da Associação de Proteína Animal do país. Vai ter aumento de comida na mesa dos brasileiros. Não tem outra coisa no nosso caso das aves, suínos e ovos. Agora, se eu tenho que fazer a partir de 1º de maio, de passagem, no dia do trabalhador, em vez de comemorar o trabalho, talvez tenhamos que desempregar pessoas por conta dessa decisão do governo e do Supremo. Bom, tendo esses dois cenários, Tiago Prudente, apontados pela relatora da desoneração da folha e pelo presidente da Associação de Proteína Animal, eles estão entendendo que se mantiver essa decisão de derrubar o que o Congresso entendia que era necessária, a extensão da desoneração da folha de pagamento, a comida vai ficar mais cara para o brasileiro e a chance de desemprego iminente é enorme. Então, podemos dizer que se mantida for a desoneração da folha, nós vamos ver um cenário de mais gente sendo contratada, de empresas não demitindo, porque não é bem isso que a gente tem visto nesses últimos anos. Você aqui, vou apontar, primeiro, antes de tudo, para os ouvintes entenderem. Eu, por exemplo, eu sempre apontei incoerência de gente que defende desoneração de folha e fica falando de déficit zero. Não dá para falar das duas coisas ao mesmo tempo. Por que não dá para falar? Porque desoneração de folha é tirar a questão de arrecadação do governo. Ponto. Então não tem como ficar falando de déficit. Eu não sou a favor de ficar pregando déficit zero. Acho que não é necessário em um país que tem tantas mazelas e precisa da indução do Estado. Então, para que eu possa defender a desoneração, é tranquilo, porque eu acho que é coerente. O que me preocupa é que tá cheio de gente incoerente, que defende uma coisa, e outra hora defende outra. Não dá. É preciso ter uma coerência. E o governo disse que a questão da desoneração é para buscar a meta fiscal zero. Ponto. Então a gente precisa decidir o que a gente quer. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. Eu não sou contrário à desoneração da folha, desde que a gente tenha um ajuste no discurso geral. Todos os setores precisam ter o mesmo discurso. Não dá para depender da desoneração da folha e quando vai falar de meta fiscal, falar, mas é um absurdo o governo gastar dinheiro. Mas aí não é um absurdo o governo abrir mão na desoneração. Então acho que esse é um ponto central dessa discussão, que eu acho que é questão de coerência. E aqui eu coloco, eu sou favorável à desoneração da folha, mas isso não tira o meu discurso, que é coerente, já faz muito tempo, sobre a questão dessa história de meta fiscal, déficit zero, porque é preciso coerência, não dá para, esse me favorece, então eu apoio. Não, esse não mexe comigo, então eu critico. Não tem como ficar dessa maneira. Dito isso, vamos lá o que aconteceu. O governo, e aí a entrevista que o ministro Fernando Haddad deu no fim de semana, Heitor, acho que traz indícios sobre isso. Diz o seguinte, que não dá só para o governo federal ter responsabilidade fiscal, que o Congresso Nacional também precisa de responsabilidade fiscal. Ou seja, o que o Haddad está falando? Não adianta nada eu fazer um ajuste fiscal e o Congresso ficar aprovando leis que vão contra esse ajuste fiscal. É basicamente isso que acontece. E não só no governo Lula 3. No governo Bolsonaro foi assim, no governo Dilma foi assim, no governo Temer, o Temer conseguiu controlar um pouco mais. Mas isso é um sintoma muito claro que o Brasil hoje vive mais um parlamentarismo do que propriamente dito um presidencialismo. O Congresso ganhou muita força e aí acaba atrapalhando o executivo, que tem que executar. E aí esse é um ponto central. E quando eu ouvi essa fala, a ação já estava no STF, a decisão do Cristiano Zanin, do ministro do STF, me causou a sensação de que o governo, o Ministério da Fazenda, fez a ação para mandar esse recado. E aí o que o ministro Cristiano Zanin diz na decisão dele? De que é necessário que qualquer lei, qualquer questão, benefício, ou seja, desoneração, ou criação de um novo gasto, precisa do quê? Que o Congresso especifique de onde vai vir o dinheiro. De onde é que vai vir o dinheiro para pagar essa questão que foi criada.
porque a desoneração foi criado um novo projeto de lei. Então, o que acontece? Ela foi ampliada. De onde vem esse dinheiro? Se não tiver de onde vem esse dinheiro, a lei não pode valer. É o que está lá na questão da lei de responsabilidade fiscal. E aí, esse é o ponto de discussão. O Senado diz que a lei já é de muito tempo, então não tem como esse argumento se sustentar. Dito isso, eu acho que a gente precisa discutir esse assunto. E discutir como? Se a lei é irregular, não tem como continuar. Ponto. Se a gente quer a desoneração desses setores, é preciso discutir quais são os efeitos da desoneração na economia. E eu sempre pontuei aqui, eu acho que o Congresso fez um debate ruim acerca desse tema. Por quê? Porque eu sou favorável à desoneração, mas que a desoneração também crie ferramentas e elementos para que as empresas que são beneficiadas pela desoneração provem que o benefício delas crie mais empregos, que realmente ajuda a economia, e eu acho que precisam de mecanismos de controle. Básico assim, todo benefício, seja ele desoneração, seja ele o que for do governo que você ganhe, você tem que mostrar que o benefício tem efeito sobre a sua vida, senão não é válido. Acho que esse é um ponto central. Então, essa discussão da desoneração ainda vai caminhar durante muito tempo. Eu acho que o STF vai ratificar a decisão do ministro Zanin e o Congresso tem que fazer o debate sobre isso. Pode criar uma nova lei apontando de onde o dinheiro vai sair para que a desoneração possa entrar em vigor. Mas eu acho que é mais um embate, Heitor, não propriamente dito da desoneração, mas da falta do equilíbrio dos poderes hoje no nosso país. Esse balanço está desnivelado. E aí falta, isso já faz algum tempo, sobre isso, sobre entender. A gente quer ajuste fiscal, mas o executivo prega uma coisa, o legislativo prega outra, o judiciário entende de outra maneira. É preciso que a gente tenha o equilíbrio novamente dos poderes da República. Eu não sei o que você acha sobre isso, mas eu acho que essa é a discussão central. E, como alguém que é favorável à desoneração da Folha, se eu fosse o Congresso, eu já estaria discutindo um outro projeto para que ele pudesse entrar, ao invés de ficar aí brigando e dando entrevista. Por que eles não vão trabalhar? Bom, o assunto vai ser quente hoje em Brasília, inclusive com uma reunião prevista no fim da tarde, começo da noite, entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos à capital federal conversar com a Gabriela Veras para saber dessa reunião, que não é a única, né, Gabriela, envolvendo Lula e ministros e outras autoridades do governo. São vários os assuntos, mas desoneração da Folha é o primeiro na pauta. Bom dia para você, Gabriela. Um ótimo dia para você também, boa semana para a gente. Um dia dedicado a reuniões do presidente Lula com alguns ministros. A gente vai dizer aqui rapidinho como está a agenda dele para hoje. Logo mais ele tem uma reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Depois, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Às 14h ele vai se reunir com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima. E às 15h, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fechando o dia às 17h com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reunião principal do dia do presidente Lula, visto que essas questões envolvendo a desoneração da folha de pagamento continuam aí na mídia, né? Continuam repercutindo, principalmente entre os políticos. Vale a gente lembrar por aqui que a declaração mais recente foi a do vice-presidente Geraldo Alckmin, quando ele disse que todos têm que ter uma responsabilidade fiscal, fazendo alusão a uma fala dita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando apontou que o Congresso Nacional não estava tendo responsabilidade fiscal quando aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A resposta imediata veio do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que a afirmação do ministro da Fazenda era injusta, visto que o Senado Federal aprovou no ano passado diversas pautas importantes para o orçamento brasileiro, pautas que foram encabeçadas pelo governo federal e que, se não fosse a aprovação lá no Congresso Nacional, o governo federal não conseguiria trabalhar até o momento. E que, de fato, o Brasil, a população, de uma forma geral, não precisa pensar de acordo com o que pensa o executivo. Então, deixando ainda mais difícil a relação
entre o Congresso Nacional e o governo federal. A partir de agora, o que a gente tem? Tem essa reunião de hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula, mas tem também reunião dos líderes partidários com o presidente do Senado, Pacheco, exatamente para debater esse tema. Isso durante a semana, ao longo da semana. Exatamente porque, no fim da semana passada, Pacheco chegou a entrar ali com uma ação para tentar reverter a decisão do ministro Cristiano Zanin, que derrubou o que foi aprovado no Congresso Nacional, portanto, fazendo deixar de valer a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A acompanhar como serão essas reuniões aqui em Brasília, as repercussões e principalmente os próximos passos do Congresso Nacional com relação a esse tema. Volto com você. Muito obrigado, Gabriela Vera. Às 11h01. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os 10 anos do Marco Civil da Internet. Ontem o Canal Livre entrevistou o Juscelino Filho, o ministro das Comunicações. Ele falou a respeito de leis para a regulamentação da internet. E a gente vai conversar ao vivo também com um especialista no assunto, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. O Thiago Prudente, eu acho que ouvi o amigo ou estou ouvindo coisa, Thiago? Não falei nada não, acho que você está ouvindo coisa. Que medo. 11h01, rápido intervalo, na volta a esse... É uma segunda-feira com semana de feriado no meio, mas com muita informação aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. Você sabe como avaliar a qualidade de um hospital? A Redditor criou o maior programa de qualidade técnica de hospitais do Brasil. E o Hospital São Luís Campinas faz parte dessa iniciativa. Todos os 73 hospitais da Redditor passam por avaliações externas de padrão internacional. Em Campinas, a qualidade Redditor você só encontra no Hospital São Luís. Saiba mais em redditor.com.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A primeira semana de arrecadação da campanha do Agasalho 2024 chegou a 408 quilos de roupas e cobertores. Este ano o slogan é Transforme o tom deste inverno. Um hot site também foi lançado para a mobilização. A campanha irá até o dia 31 de julho, podendo ser prorrogada em caso de necessidade. As instituições interessadas em receber pontos de coleta devem telefonar para o 19 21 16 0165 no dia 25 de maio. Será realizado o dia D no Paço Municipal. No decorrer do sábado, equipes da Prefeitura e de grupos de apoio coletarão roupas e cobertores, além de agasalhos no esquema drive-thru. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, alerta também para a importância de não se doar roupas em mau estado de conservação. As doações de roupas e cobertores serão encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, serviços localizados nos bairros, abrigos municipais e para as entidades parceiras da Prefeitura de Campinas. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Redditor na região, agora com novos convênios. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B, os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 5 minutos. O Canal Livre desta semana conversou com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil. Entre os assuntos discutidos, temas polêmicos como a regulamentação da inteligência artificial e a taxação das chamadas Big Techs. O ministro falou a respeito de como o Congresso vem lidando com leis que dizem os limites do que pode ou não ser publicado em uma rede social e de que maneira a internet pode se tornar um local mais protegido. Acompanhe um trechinho. É importante colocar, e eu tenho defendido justamente isso, que a gente separe as duas coisas, né? Separe a regulamentação, que é um tema que já vinha em discussão no Congresso. O ano passado foi bastante discutido, não prosperou. Esse ano tentou se retomar com esse tema e recentemente lá o presidente da Câmara, entre um acordo de líderes, decidiu não prosperar com o projeto que já estava lá em discussão e montar um novo grupo de trabalho para tentar estruturar uma nova proposta em torno desse tema, né? Nós entendemos que é necessário avançarmos com esse debate, né? E acho que não é só o Brasil, o mundo vem colocando isso. Alguns países, como a União Europeia, conseguiu dar um passo, né? Então nós torcemos, digamos, para que o Congresso realmente se debruce sobre isso e avance com uma proposta legislativa, porque o ambiente é o Congresso Nacional de se discutir isso. A entrevista completa você acompanha no YouTube Band Jornalismo e também a reapresentação hoje às 11 da noite na tela da Band News TV. Há 10 anos, o Brasil tem o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, e o Marco Civil criado para estabelecer o direito ao exercício da cidadania nos meios digitais, além da diversidade e da liberdade de expressão na internet. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo nesse momento com o Dr. Fabrício Bettini Pascoal Polido, advogado sócio da LO Batista, professor associado de Direito Internacional, Direito Comparado e Tecnologias da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Fabrício Polido, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. É um prazer ouvi-lo nesta segunda-feira. Bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer falar com vocês. O Marco Civil completou exatos 10 anos na última semana, foi sancionado em 23 de abril de 2014. De lá para cá, o mundo mudou, a internet mudou e o Marco Civil da internet precisa também acompanhar essas mudanças? Bom, acho que é importante pensar na relevância do Marco Civil como uma das pioneiras leis brasileiras para regular o uso da internet e também estabelecer o ambiente de direitos para os usuários no Brasil. Ela é festejada internacionalmente por seu significado. Há uma série de desenvolvimentos que acompanharam o Marco Civil ao longo desses 10 anos de vida, de existência, e, mais do que tudo, né, pensamos no papel que o Marco Civil exerceu na regulação prévia dos serviços digitais, dos provedores de acesso à internet, por exemplo, tudo que diz respeito à conexão e também provimento de serviços de plataformas, como as redes sociais, os aplicativos de mensagem, as plataformas de compartilhamento de vídeo, como o YouTube, enfim, todo esse ambiente que proporcionou ao longo desses 10 anos um marco legal que eu chamaria de básico para exercício dos direitos dos usuários e também para obrigações para as plataformas. Mas são 10 anos, e acho que isso é muito importante, essa expectativa de que o Marco Civil da internet seja revisado também, tanto do ponto de vista legislativo, como aquilo que já foi decidido pelos tribunais brasileiros nesse campo. Então, há uma expectativa, sim, de que ele acompanhe esse trabalho. É uma lei, como eu disse, pioneira no mundo, porque ela foi também exportada
para outros sistemas que entenderam que regular a internet também seria um papel de apresentar essa base de direitos para os usuários, como a privacidade, como a liberdade de expressão, como o direito de acesso, que é fundamental nesse campo específico, a neutralidade de rede, ou seja, evitar que, eventualmente, a rede, o tráfego de dados, seja basicamente limitado, ou sobre esse tráfego sejam impostos limitações, restrições, que truncariam, fragmentariam a internet como nós conhecemos. Então, os pilares da liberdade de expressão, privacidade, neutralidade de rede continuam muito presentes. E é claro que hoje, pensando já no ambiente dos últimos anos, de disseminação de notícias falsas, discurso de ódio, e também, recentemente, o conteúdo que busca desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro, os ataques democráticos, tudo isso foi levando, intensificando aí um viés político a respeito da necessidade não só de regulamentar plataformas, mas também revisar esse marco legal digital que é trazido com o Marco Civil da Internet. Então, por isso, esse ambiente aí de expectativa, ou esse cenário de expectativa em que o Marco Civil é colocado à prova, a teste, nesse cenário. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Vou ressaltar para os ouvintes que vocês estão acompanhando neste momento um veículo que é regulado, que tem regulação, só para deixar claro, porque senão as pessoas acham que quando a gente fala de regulação, a gente está falando de censura, não é isso. A gente está ouvindo um veículo que é regulado, a radiodifusão é regulada no Brasil. Vamos lá, doutor. Tem um artigo 19 do Marco Civil, que foi parar até no STF, que é aquele artigo que fala sobre, me corrija se eu estiver errado, que prevê ali aplicações de sanções às plataformas quando elas desobedecem ordens judiciais. E aí o Marco Civil prevê isso, houve até uma discussão no STF sobre esse tema. Só que hoje há uma grande discussão de que há uma demora entre a rede social ser notificada, a pessoa que é ofendida na rede social acionar a justiça dar uma resposta e a rede social retirar. E aí muitos falam que esse artigo 19 foi tipo uma autorregulação, que deu liberdade para que as próprias plataformas fizessem a moderação dentro das suas redes. Que ponto que nós estamos sobre isso? Porque essa é uma discussão que é importante, porque a gente não está falando aqui de impedir que a pessoa se manifeste, mas a gente está falando de discurso de ódio, preconceito, racismo, homofobia, ataque à democracia. Essa autorregulação funcionou? Essa questão do Marco Civil funcionou? Ou ele demonstra que precisa de aperfeiçoamento? Qual que é a sua visão sobre isso? E vou acrescentar mais uma pergunta. O Marco Civil fala da neutralidade das redes, mas fala mais da questão de acesso, a pagamento e tal. Mas hoje a gente percebe que as plataformas não são neutras. Elas têm suas posições, elas se comportam como veículos de comunicação. Vou colocar assim, porque veículos de comunicação tem editorial. Elas se comportam assim, não apenas como plataformas. Essa é uma questão que a gente também precisa abordar quando a gente fala das plataformas de redes sociais que o Marco Civil não aborda? Tiago, obrigado pelas perguntas. A resposta é positiva para as duas delas que você me trouxe. A primeira porque, de fato, se nós acompanharmos a evolução do Marco Civil, da forma como ele foi aplicado pelos tribunais e da forma também que ele foi aplicado pelas próprias plataformas, pensando no que você trouxe a respeito do artigo 19 do Marco Civil, para aquele que nos ouve, o artigo 19 é considerado um dos pilares do Marco Civil no que diz respeito à responsabilidade de provedores como plataformas, serviços de redes sociais, aplicativos de mensagens, compartilhamento de vídeo, enfim, tudo aquilo que é o que nós conhecemos hoje como conjunto de serviços digitais aí disponíveis para os nossos usuários. E o artigo 19 prevê que as plataformas não são responsáveis, ou seja, e o artigo 19 exonera as plataformas da responsabilidade civil direta sobre o conteúdo gerado por terceiros, por usuários, exceto se, quando notificado, isso é muito importante, por ordem judicial prévia específica, essas plataformas não retirem, não removam esse conteúdo que eventualmente é considerado infrativo.
Então, vai muito mais além do que aqueles casos envolvendo um conteúdo eventualmente difamatório, ou seja, um conteúdo que foi utilizado para prejudicar a honra de terceiro ou algo parecido. Por quê? Porque o Marco Civil partiu da ideia de que não seria possível, nem pelas plataformas, nem pelo judiciário ou administração pública, ou quem quer que seja, estabelecer censura prévia sobre esses conteúdos, né? E acho que esse é um ponto importante, porque o Marco Civil se ancora, né, se estabelece a partir de liberdades comunicativas e informativas, como a liberdade de expressão, é um direito fundamental dos usuários, isso é muito importante. No entanto, ela veda qualquer forma de censura, salvo se houver, naquele caso específico, um questionamento a respeito daquele conteúdo, e aí sim, a necessidade de ordem judicial prévia específica para a remoção desse conteúdo. E é verdade, Thiago, que as plataformas, ao longo desses anos, como o principal modelo de negócios, também desenharam as suas políticas de plataformas, ou seja, como as redes funcionariam. E elas estabeleceram, nas suas respectivas políticas, aquilo que nós chamamos de regras de moderação de conteúdo, ou seja, aquele conteúdo que eventualmente está em desconformidade com a plataforma é removido. E é verdade que, em determinadas situações, a remoção desse conteúdo unilateralmente pela plataforma vai gerar, sim, um direito legítimo do usuário de questionar esse conteúdo. Quais são os mecanismos que hoje existem para esse questionamento? Ou diretamente com a plataforma, ou judicialmente. E é verdade que, ao redor do mundo, pensando no ambiente europeu como um modelo, um laboratório de transformação, de mudança nesse caso, é que as plataformas tiveram e foram obrigadas a aperfeiçoar esses mecanismos de transparência, de controle a respeito da forma como esse conteúdo é moderado e dar aos usuários o que são, acho que o mais importante, os mecanismos de contestar essas remoções, né? Porque o artigo 19, de fato, ele diz respeito à remoção judicial, e ele não estabelece nenhum parâmetro tecnicamente previsto sobre como as plataformas vão aplicar suas políticas. Mas, pela própria estrutura do Marco Civil da Internet, os modelos de negócios, né, seja de provimento de conexão, de serviço de internet, como o modelo de serviços de provimento de acesso, como são as redes sociais, as plataformas, é um modelo baseado no livre desenvolvimento desses negócios. No entanto, ele não é amplo e restrito, absoluto. Ele deve se compatibilizar com outros direitos e obrigações que estão no Marco Civil da Internet. Daí porque o artigo 19, e isso é muito importante, Thiago, abriu um flanco, uma trincheira, né, praticamente, para que esses casos fossem discutidos judicialmente e pressionar as plataformas para que elas modificassem as suas políticas, melhorassem a forma como esse conteúdo é questionado, ou seja, como eventualmente um usuário que se sentiu prejudicado, isso que é o mais importante, pudesse contestar. E nós sabemos que sim, as respostas muitas vezes são automáticas, são tratadas de forma muito lenta, muito demorada, se comparado com, por exemplo, a velocidade de uma medida liminar dada pelo juiz no curso do processo, quando o usuário tenha sido obrigado a judicializar e levado a isso. E isso é o que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal, né, muito pressionado agora por conta dos últimos episódios políticos envolvendo as plataformas, desde o processo do projeto de lei 2630, a lei das fake news, como recentemente esse embate, o ringue digital instaurado entre o polêmico empresário Elon Musk, controlador da plataforma X, e o Supremo Tribunal Federal, especialmente na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo é pressionado para rediscutir o artigo 19, processo esse que está em tramitação, um recurso extraordinário no Supremo, o tema 987, que envolve a possível declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a depender da decisão que o Supremo formar nesse caso, né, Tiago? Só que se tira o artigo 19, nós ficamos sem nada, nesse momento, ainda mais considerando o quadro da retirada do projeto de lei 2630, o projeto de lei de liberdade, transparência e responsabilidade da internet, também conhecido como projeto das leis de lei das fake news, e que agora no Congresso Nacional, possivelmente, não se sabe ainda, porque a pauta está trancada, né,
pode caminhar para um novo projeto de lei a toque de caixa. Então, é basicamente isso que acontece. Enquanto o Supremo Tribunal faz um papel, como é o papel constitucional, de freios e contrapesos, para também limitar o poder, eventualmente, dos abusos trazidos por decisões de outros poderes, do Legislativo e do Executivo, ele também tem que fazer o controle judicial de casos que são levados ao Supremo. Então, eu uso uma expressão, praticamente ele voltar ao paredão do direito digital, porque essas questões acabam sendo trazidas e acabam no Supremo Tribunal em virtude dos direitos e garantias fundamentais que estão no Marco Civil e que têm natureza constitucional, como é a liberdade de expressão, o direito à privacidade, e esses aspectos acabam sendo poucas vezes bem entendidos, e o senso comum vai achar que realmente somente o Marco Civil ele dá esse poder todo para as plataformas, quando não é verdade, né? O Marco Civil, ele traz esse espaço para que o judiciário, de modo democrático, também intervenha nos conflitos, nos litígios que são trazidos em matéria digital. Se dependesse só para fechar, de moderação de conteúdo pelas plataformas, sem a possibilidade de que o Estado, o judiciário, controle essas medidas, aí sim nós chegaríamos num estado muito, muito, muito prejudicial aos direitos e garantias fundamentais, já que as plataformas, tecnicamente, nas suas políticas, não estão nas políticas, não estão comprometidas com direitos e garantias fundamentais. Por isso que a Constituição e as leis que fazem esse papel de exigir das empresas, qualquer ator privado, o cumprimento e a observância desses direitos fundamentais. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos essa base de debate aqui a respeito dos 10 anos do Marco Civil, quanto ele se amadureceu, mas ele trouxe também esses desafios típicos de uma lei que só tem 10 anos, né? Acho que esse é o ponto relevante aí no nosso debate. Doutor, nosso tempo está estourando, mas eu preciso fazer uma pergunta rápida aqui, vou pedir para o doutor responder rapidamente. Sobre a questão que a gente fala de solidariedade das plataformas, que o Marco Civil não prevê isso. Solidariedade quando uma empresa que é julgada, às vezes ela é condenada porque ela faz parte de um processo. Estou pegando aqui, não sou uma pessoa do direito, mas para que as pessoas entendam. Colocar as plataformas como responsáveis também, quando os conteúdos são, pelo algoritmo dela, são multiplicados e são mentirosos, discriminatórios, preconceito, racial, é uma saída também para ajudar nessa moderação? Porque há essa discussão também, né, delas serem também responsáveis, né? Vou pedir para o doutor responder rápido, porque eu estou com tempo. Não, todo modelo de revisão da base da responsabilidade é necessário, porque ele vai prever se realmente faz sentido ainda mantermos um regime que exclui total responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo gerado. Isso é uma questão do Marco Civil, do artigo 19, ou se em novas leis e regulamentos que agora estão sob discussão, essa responsabilidade tem que ser repensada. Se nós olharmos hoje no modelo, né, por exemplo, de publicidade comportamental, do direcionamento dos usuários para consumo, sistemas de recomendação online que são estabelecidos, seria sim importante, como tem sido feito na Europa. Isso foi feito na Europa porque um modelo que colocou as plataformas em uma obrigatória necessidade de se adequar às leis, de que a responsabilidade, sim, seja parametrizada, ou seja, moderada, modulada, de acordo com aquilo que é a ação da plataforma nesses sistemas, nos seus serviços, e como ela vai responder, porque a base da responsabilidade é uma obrigação. A obrigação, tecnicamente, vai forçar a plataforma a se conformar de uma determinada maneira, de acordo com a lei. Então, acho que esse é o principal ponto de debate atual, como fazer com que essa distribuição de obrigações e direitos seja equitativa, equilibrada. Se houver esse desequilíbrio, essas questões vão permanecer, né? E talvez não seja desejável, do ponto de vista legal, manter esse desnível como hoje ele se estabelece. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Fabrício Bettini Pascoal Polido, ele que é advogado sócio da Hélio Batista, professor associado de Direito Internacional, Direito Comparado e Tecnologias na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Fabrício, muito obrigado pelas suas informações, foi muito bom conversar com o senhor.
Espaço sempre aberto para discutir esse assunto tão atual na nossa vida, que é a regulação da internet, o Marco Civil e outros assuntos ligados à lei, inclusive de proteção de dados. Voltaremos ao assunto mais vezes, doutor Fabrício. Obrigado, pessoal. Boa semana a todas e todos. Nós que agradecemos, agradecendo também ao ouvinte participando conosco nesta manhã de segunda-feira, agradecendo ao Marco Silva Bedin, que de Hortolândia diz, é incrível que falam tanto de arcabouço fiscal zero e conta pública zerada, mas querem que a Folha tenha desoneração. Mas o presidente, eles querendo ou não, vai sempre vencer no STF, a opinião do Marco Silva Bedin. Agradecendo também ao Adriano Vermelho, participando conosco aqui no Manhã Bandeirantes, agradecendo a Dominique, falando aqui, tive que limpar meu aparelho. Obrigado, Dominique, por compartilhar isso com a gente. É bom mesmo de vez em quando dar uma limpada nas mensagens. Agora, 11h26, Jean Spaduzano, nós hoje trouxemos já informações tristes de um final de semana violento na região, ataque contra policiais ambientais que estavam fazendo fiscalização contra balão, um menino de 12 anos morto, espancado por um padrasto que teria tentado dar um corretivo. E no fim de semana violento, mais 2 casos de feminicídio também são registrados aqui na RMC. Bom dia para você, Jean. Bom dia, Heitor, ao Thiago, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma segunda-feira difícil, né? Muita informação pesada aí, mas enfim, é nosso dever trazer aqui 2 casos de feminicídio, um registrado na cidade de Indaiatuba, uma mulher de 47 anos que foi morta a tiros pelo namorado. Ela, inclusive, viu, Heitor, a gente teve a confirmação, ela era diretora de uma escola municipal de Montemor, então ela foi atacada, né, por esse namorado dentro de casa no dia de ontem. Depois que ele cometeu esse homicídio, né, o feminicídio, ele acabou também tirando a própria vida. O caso segue em investigação lá em Indaiatuba, e aqui em Campinas também um outro caso de feminicídio envolvendo uma vítima de 46 anos, e a polícia está investigando porque as primeiras informações que chegam é que a mulher ela teria tido uma discussão com o namorado em um local e teria agredido esse namorado e voltou para casa e foi para casa da filha. E depois disso ela relatou o que tinha acontecido. Disse, inclusive, que o namorado tinha sido socorrido por uma outra pessoa, encaminhado ao hospital, só que depois chegou uma pessoa encapuzada na casa dela e começou a atirar. E aí ela foi atingida, chegou a ser socorrida para o hospital, mas depois não resistiu aos ferimentos. Então, 2 casos de feminicídio registrados aqui na cidade, um em Campinas, outro em Indaiatuba, e esse caso de Campinas, a polícia trabalhando para identificar quem seria essa pessoa encapuzada, já que houve essa confusão com o namorado e seria, portanto, um terceiro, uma outra pessoa que acabou cometendo esse homicídio. A gente continua acompanhando esses casos, né? E ao longo da programação a gente traz mais detalhes também, viu, Heitor? 1h no Acontece com Júlia Zampieri, 4h no Nosso Brasil Urgente, às 6:50 no Band Cidade com a apresentação do Walter Sena. Jean Spaduzano, boa semana para você, boa segunda-feira de trabalho. Uma boa semana a todos e até amanhã. Tiago Prudente, bom início de semana também para você. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã, depois do Jornal Urgente. Até amanhã, uma ótima semana para você, para o Jean, para os nossos ouvintes, para o pessoal que está aí no estúdio. Semana mais curta, né? Porque eu entro de férias quinta-feira, né? Um abraço para você. Esfregando na cara dos outros. Até quinta tem muito trabalho, Thiago. Até lá. O Heitor, quando foi sair de férias, fez a mesma coisa aqui. Não vem com essa história aqui não, tá? Saudades das férias, inclusive. Agora, 11h29, imagina. Saudades eu já todos os nossos ouvintes, mas amanhã estamos de volta. 10 da manhã, dentro da nossa programação. Vem aí, Carlos Henrique com o Nossa Área, o noticiário esportivo com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região.
uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes